Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Microfísico. Hoje nós queremos ajudá-lo a entender um pouco mais sobre os impostos de retenção na fonte. Esse material traz algumas informações sobre o tema, mas ainda estaremos disponíveis para solicitação de consultoria. Entre em contato conosco, será um prazer ajudá-los a entender de um universo bastante mutável e complexo das leis tributárias, aqui especificamente das leis de retenções. O que é o imposto de retenção na fonte? O imposto retido na fonte é uma obrigação tributária em que a pessoa jurídica ou equiparada está obrigada a reter do beneficiário da renda o imposto correspondente. A retenção na fonte é, na verdade, a antecipação de uma parte dos valores de impostos que devem ser pagos pela empresa contratada. Quem está obrigado a reter imposto na fonte? De acordo com o artigo 30 da Lei 10.833 de 2003 e Instrução Normativa da Receita Federal de número 459 de 2004, estão obrigados a efetuar o desconto das contribuições sociais às pessoas jurídicas de direito privado que efetuarem pagamentos a pessoas jurídicas de direito privado. Os órgãos da administração federal direta, as autarquias e as fundações federais deverão descontar na fonte dos pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral. A obrigação de descontar e recolher o imposto retido é da contratante dos serviços, salvo algumas exceções que trataremos no decorrer deste vídeo. Dica: caso o prestador seja optante pelo Simples Nacional, não sofrerá retenção na fonte. Agora, se for o contratante, o optante pelo Simples Nacional estará dispensado de efetuar a retenção de PIS, COFINS e CSLL, CSRF ou PCC. Porém, ainda permanece com a obrigatoriedade da retenção do IRRF, e se os serviços contratados estiverem relacionados no RIR 99. Decreto número 3.000 de 1999. Vamos esclarecer que quem sofre retenções é o prestador de serviços e quem efetua ou realiza retenções é o contratante dos serviços. Quais impostos são retidos? O IRRF, Imposto de Renda retido na fonte, pelo percentual de 1% ou 1,50%, dependendo do tipo de serviço. O PIS, COFINS e a CSLL, PCC ou CSRF, pelo percentual de 4,65%, separados em 0,65% de PIS, 3% de COFINS e 1% referente de CSLL, e o INSS pelo percentual de 11%. Salvo exceções cuja retenção é realizada pelo percentual de 3,50%. Atenção! Algumas empresas estão dispensadas de sofrer a retenção do PIS, da COFINS ou da CSLL, de um ou mais. Isso acontece porque essas empresas estão parcialmente ou totalmente suspensas judicialmente de sofrer retenções e arrecadar esses impostos. Com isso, se a empresa não paga o imposto, também não sofre a retenção dele. Se esse é o caso de sua empresa, você não sofrerá retenções. Qual o fato gerador? Há muitas dúvidas sobre o fato gerador dos impostos retidos na fonte, principalmente para a CSRF, que possui fato gerador o pagamento da nota fiscal, não a sua emissão, como é o IRRF. Como acontece a retenção realizada pelos órgãos públicos federais? Quando o contratante dos serviços for órgão público federal, autarquia federal, fundação federal, empresa pública federal, economia mista federal e outras entidades em que a União detenha a maioria do capital social, a retenção de IRRF, CSLL, COFINS e PIS acontece no momento do pagamento dos serviços, na forma como dispõe o artigo 64
da Lei nº 9.430 de 1996. Nesse caso, a incidência do IRRF e das contribuições sociais é sobre todo e qualquer pagamento realizado por aquisição de bens ou serviços. Qual o valor da retenção? De acordo com o artigo 724 do RIR 99, é dispensada a retenção de imposto de valor igual ou inferior a R$ 10. Lembrando que a incidência dos impostos é individual, ou seja, por cada nota fiscal. Portanto, você não poderá somar nota fiscal do fim do mês com aquela emitida ou paga no início daquele mesmo mês. Fique atento! Quais os serviços estão sujeitos à retenção? A lista de serviços sujeitos à retenção é bastante extensa. Oficialmente, para o IRRF, temos cerca de 48 serviços relacionados no artigo 647, 649, 651 e 652 do Regulamento do Imposto de Renda, que é o decreto de número 3.000 de 1999. Mas, se interpretarmos a terminologia dos serviços descritos em notas fiscais, podem, na maioria das vezes, encaixá-los nessa grande lista. Não falaremos de todos os serviços, mas daqueles de maior recorrência e os particulares. São eles: limpeza, vigilância, locação de mão de obra, advocacia, auditoria, consultoria, medicina, entre outros. Manutenção. Todo e qualquer serviço de manutenção ou conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos ou qualquer bem móvel ou imóvel que se destine a mantê-lo em condições eficientes de operação, sofre a retenção das contribuições sociais, ou seja, do PIS, COFINS e CSLL, para os serviços de manutenção isoladoras de bens defeituosos. Não haverá a incidência da retenção, por se tratar de conserto de um bem sem condições de operação. Cabe às prestadoras de serviços definirem em cada caso se a manutenção é preventiva ou simplesmente reparadora ou corretiva, discriminando os respectivos serviços em cada nota fiscal, para fins de retenção ou não das contribuições sociais. Em nenhuma das condições deverá ser retido o IRRF, mas, nos casos de manutenções realizadas no estabelecimento do contratante, também se indirá a retenção do INSS pela alíquota de 11%. Informática. Os serviços prestados ou contratados referente à locação ou cessão do direito de uso de programas de computadores elaborados sob encomenda ou que detenham de suporte técnico especializado sofrem a retenção do IRRF a 1,50%, bem como retenções das contribuições sociais pelo percentual de 4,65%. Também são incidentes das retenções federais os serviços de informática relacionados a treinamento, consultoria, implantação e desenvolvimento de sistemas. Os programas e licenças adquiridos sem qualquer customização não sofrem retenções, porque são considerados como aquisição de software de prateleira, como exemplo os pacotes Office e antivírus adquiridos da Microsoft. Locação de mão de obra. São classificados como locação de mão de obra os serviços em que a empresa contratada dispõe a contratante a mão de obra de profissionais que permanecem no estabelecimento da contratante ou em locais por ela determinado. Dessa forma, se a empresa que você contratou desempenha funções em que os funcionários necessitam permanecer em seu empreendimento, então você se enquadra aqui. É comum a contratação de mão de obra para execução de serviços de limpeza, conservação, vigilância e segurança. Para esses serviços, são incidentes a retenção de IRRF pelo percentual de 1%.
e a retenção das contribuições sociais de 4,65%. Sobre a alocação de mão de obra, também a incidência da retenção do INSS pelo percentual de 11%. Os percentuais são aplicados diretamente sobre o valor bruto dos serviços, exceto quando a discriminação dos serviços na nota fiscal estiver indicando algum valor relativo à compra de materiais essenciais para execução. Exemplo: você terceirizou um serviço de limpeza para sua empresa. É usual que esse tipo de serviço, quando terceirizado, possua, na nota fiscal, valores separados referente à mão de obra e gasto com materiais de limpeza. Nesse caso, é permitido o abatimento dos valores gastos com materiais na base de cálculo da retenção, desde que, anexo ao documento fiscal, estejam disponíveis relatórios ou cópias de notas que demonstram cada um dos gastos. Representação comercial. Muitas vezes em destaque nas notas fiscais como intermediação de negócios ou comissões, a representação comercial também sofre retenção de imposto federal. No caso, somente a incidência do IRRF pelo percentual de 1,50%. O artigo 30 da Lei 10.833 de 2003, que dispõe sobre a retenção das contribuições sociais, não menciona que os serviços de intermediação de negócios constantes no artigo 651 do RIR de 99 são obrigados a esta retenção. Portanto, se não há na legislação a obrigatoriedade da retenção, nem por prudência, essas precisam ser realizadas sobre os valores a receber ou a pagar referentes a comissões. Cooperativas. Para as importâncias pagas por pessoa jurídica, a cooperativa de trabalho relativas a serviços pessoais estão sujeitas a incidências de retenção de IRRF a 1,50% sobre o valor do serviço. Porém, a base de cálculo dos serviços deve ser expressa na descrição da nota fiscal, pois as cooperativas podem deduzir do total de seus serviços os seus custos e despesas. Basicamente, devem mensurar qual é a parcela tributável e a parcela não tributável. Publicidade e propaganda. Importante: os serviços contratados de agências de publicidade e propagandas, agências de turismos e etc., estão sujeitas a incidências do imposto de renda na fonte, a alíquota de 1,50% sobre o valor do serviço. Mas, diferente dos outros serviços, o imposto de renda incidente nos serviços é recolhido pela própria agência prestadora de serviços. O que é o INSS retido na fonte? As empresas contratantes de serviços, mediante cessão de mão de obra ou empreitada, estão obrigadas à retenção de INSS sobre o valor total dos serviços contidos na nota fiscal, na fatura ou no recibo serviços emitidos pelo prestador de serviços. Qual a diferença entre a cessão de mão de obra e a empreitada? A cessão de mão de obra é a colocação à disposição da empresa contratante em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizam serviços contínuos relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contrato, inclusive por meio de trabalho temporário. Empreitada é a execução contratualmente estabelecida de tarefa, de obra ou de serviço por preço fixado, com ou sem fornecimento de material ou de equipamentos, realizadas nas dependências da contratante, nas de terceiros ou na empresa contratada, tendo como objeto um resultado pretendido. Quais os serviços sujeitos à retenção do INSS? São sujeitos à retenção do INSS os serviços realizados mediante cessão de mão de obra ou empreitada. Veja alguns exemplos: limpeza, conservação e zeladoria, vigilância e segurança, construção civil, coleta e reciclagem de lixo e resíduos e etc. A empresa optante pelo Simples Nacional, que prestar serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada referente à atividade de limpeza, vigilância, conservação e construção civil, tributada na forma do anexo 4, está sujeita à retenção sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço emitido.
As demais empresas prestadoras de serviços que estiverem enquadradas em outros anexos do Simples Nacional não estão sujeitas à retenção. Qual a alíquota, base de cálculo e as deduções permitidas? As empresas contratantes de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada estão obrigadas à retenção de 11% sobre o valor total dos serviços contidos na nota fiscal, na fatura ou no recibo os serviços emitidos pelo prestador de serviços. Para empresas optantes, a desoneração da folha de pagamentos, a alíquota será de 3,50%. A desoneração da folha de pagamento é comum nas empresas que exercem atividades de construção civil, tecnologia da informação e comunicação e call center. Hipótese de deduções. O fornecimento de material ou utilização de equipamentos será deduzido da base de cálculos da retenção do INSS nas seguintes hipóteses: havendo previsão contratual de fornecimento de material ou de utilização de equipamento próprio ou de terceiros, se os valores de material ou equipamento estiverem estabelecidos no contrato e desde que discriminados na nota fiscal, fatura ou recibo, será permitida a dedução total da base de cálculo da retenção. Assim, será considerado para a retenção do INSS apenas o valor dos serviços estabelecidos em contrato. Quando o fornecimento de material ou a utilização de equipamento próprio ou de terceiros estiver previstos em contratos, mas sem a discriminação dos valores, será permitida a dedução da base de cálculo da retenção, os percentuais a seguir, desde que ocorra a discriminação na nota fiscal, fatura ou no recibo a destinação de, no mínimo, 50% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo referente à prestação de serviços, 30% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo referente à prestação de serviços para quando os serviços forem de transporte de passageiros cujas despesas de combustível e de manutenção dos veículos corram por conta da contratada. 65% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo referente à prestação de serviços quando se referirem à limpeza hospitalar. 80% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo referente à prestação de serviços quando se referir às demais limpezas. Se a utilização do equipamento for inerente à execução dos serviços contratados, mas não estiver previsto o seu valor em contrato, no caso da prestação de serviços na área da construção civil, a base de cálculo da retenção corresponderá, no mínimo, a 50% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo. Nos demais serviços relacionados à construção civil, a base de cálculo será os seguintes percentuais: 10% para pavimentação asfáltica, 15% para terraplanagem, 45% para obras de artes, são pontes ou viadutos, 50% para drenagem, 35% para os demais serviços realizados com a utilização de equipamentos, exceto os manuais. Não ocorrendo a discriminação dos valores da nota fiscal, fatura ou recibo, a base de cálculo da retenção será o seu valor bruto, ainda que exista previsão contratual para o fornecimento de material ou de utilização de equipamento, com ou sem discriminação de valores em contratos. O valor do material fornecido ao contratante ou o de locação de equipamentos de terceiros, utilizado na execução dos serviços, não poderá ser superior ao valor da aquisição ou de locação da mão de obra para a execução dos serviços. Quem é o responsável pela retenção e recolhimento do INSS? Sua empresa, como empresa contratante de serviços, mediante empreitada ou cessão de mão de obra, é a responsável pelo desconto e recolhimento da retenção. Quando haverá a dispensa da retenção do INSS? Você, enquanto contratante, ficará dispensado de efetuar a retenção do INSS quando o valor da retenção for inferior ou até R$10. Quando a contratada não possuir empregados e os serviços prestados pessoalmente pelo titular ou sócio for de valor de faturamento igual ou inferior a 2 vezes o limite máximo do salário para contribuição individual. Quando o contratado envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal ou serviços de treinamento e ensino, desde que prestados pessoalmente pelo sócio,
sem o concurso de empregados ou de outros contribuintes individuais. Profissões regulamentadas são as de contabilidade, advocacia, engenharia, medicina e etc. Em resumo, aquelas atividades amparadas por uma lei com regulamentação própria. Se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém, compartilhe. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.